Paz do Senhor, irmãos. Graça e paz. A paz de Deus. E o que mais agora? Boa noite. Vamos abrir nossas Bíblias. Ok. Obrigado. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 21. Mateus capítulo 21, versículo 12. Quem achou, diga amém. E quem não achou, diga, estou procurando. Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes, está escrito, também lá no livro de Isaías 56, 7. O Senhor Jesus está referindo a Isaías 56, 7. Ele diz, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Vieram a ele, no templo, cegos e coxos, e ele os curou. Mas, vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando, o que os meninos falavam? Hosana ao filho de Davi. Indignaram-se e perguntaram-lhe, ouves o que esses estão dizendo? Respondeu-lhe Jesus, sim, nunca lestes? Da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste perfeito louvor? Irmãos, esse lugar aqui é o templo de Deus? Esse lugar que estamos é casa de Deus? A palavra de Deus diz no livro de Atos, capítulo 7, versículo 47 e 48, ele diz assim, Atos 7, 47, 48. Mas foi Salomão quem lhe edificou a casa. Entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Esse lugar onde você está foi construído por mãos humanas? A palavra de Deus diz que Deus não habita. Alguns dizem, nós estamos entrando na casa de Deus. Silêncio. Alguns consideram com muita reverência o entrar numa construção onde nós damos o nome de casa de Deus, ou templo. Alguns vêm, saem de casa discutindo. Vêm pelo caminho discutindo com a família. Por que saímos atrasados? Por que nós vamos chegar atrasados? E chega na porta, alguns de nós dizemos assim, agora nós vamos entrar na casa de Deus.
Na saída a gente continua o assunto. Quando voltar lá em casa, agora porque aqui, muitos de nós estamos considerando esse lugar como casa de Deus. E esquecemos que Deus que constrói a sua própria casa. Esse texto ele diz, o Senhor Jesus Cristo dizendo, a minha casa. A minha. A casa onde eu comprei. E paguei um grande preço. E essa casa onde eu habito. O que Moisés fez? Quem fez aqui foi Salomão, no tempo de Davi. Mas, quem fez? O que fez Moisés? Ele fez tabernáculo. E tabernáculo era móvel. Davi estava propondo algum lugar estático, parado. Por isso que muitos ainda de nós, ainda estamos com a mentalidade do Velho Testamento, quando o povo de Deus se reunia lá no templo. Deixava as coisas espirituais lá para aquele lugar, o templo. Por que muitos de nós temos um comportamento excelente aqui dentro? E nem sempre nós somos assim. Você já vê alguém falar palavrão dentro da igreja? Você fala, opa, posso até ter sentido vontade, mas eu não posso. Mas lá em casa eu posso. Na rua eu posso. É essa visão de sermos, e muitas vezes aquilo que não somos, mas tentamos ser aquilo. Quando a gente entra aqui, nós somos tão gentis aqui, o marido é tão gentil com a esposa. Aqui o marido não pode dar um beliscão na esposa, ele não pode ser grosso com a esposa, ele não pode ser rude. Aqui é só Pai e Senhor, irmão, mas lá em casa pau no Senhor. Porque muitos de nós entendemos que nós devemos ter uma certa espiritualidade, uma falsa espiritualidade aqui dentro. Por quê? Porque nós estamos com a visão ainda do Velho Testamento. Dá uma olhadinha só em 2 Samuel. O que tem a ver esse templo de Jerusalém comigo e com você? Que o Senhor Jesus Cristo deu muita importância para esse templo. Em 2 Samuel capítulo 7, 2 Samuel 7, do versículo 1 a 16, eu vou ler rapidamente. Ele está, a 2 Samuel 7, 1, a palavra de Deus está dizendo o seguinte: sucedeu que, habitando o rei Davi em sua própria casa, tendo-lhe o Senhor dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã. O que ele disse ao profeta Natã? Olha, eu moro em casa de cedros, e a arca de Deus se acha em uma tenda. Eu moro muito bem. E o tabernáculo, ele vai para cá e para lá, se move muito, ele não tem um lugar fixo. E eu tenho, lindo, maravilhoso. Houve uma inquietação no coração de Davi. Aí disse Natã ao rei: vai, faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Vamos ver se Natã está falando aquilo que Deus pediu para que ele falasse, ou ele estava falando dele mesmo. Porém, naquela mesma noite veio a palavra do Senhor a Natã dizendo: vai e diz ao meu servo Davi, assim diz o Senhor: edificar-me-ás tu casa para minha habitação? Porque em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, mas tenho andado em tenda, em tabernáculo. Aonde estiver o tabernáculo, lá dentro do tabernáculo também, no Santo dos Santos, no Santíssimo Lugar, tinha a Arca da Aliança. E a arca era
manifestação da presença do Deus Todo-Poderoso. Tinha uma manifestação da presença de Deus aqui, depois aquele tabernáculo andava lá em vários lugares onde tivesse o tabernáculo. Mas Davi estava propondo não ser móvel, manifestação da presença de Deus em vários lugares, mas vamos estabelecer um lugar fixo. Se alguém quiser no relacionamento com Deus, vai lá naquele templo. Vamos ver se tem alguma coisa parecida com a gente hoje. Versículo 7, em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei acaso alguma palavra com qualquer das suas tribos, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo, por que não me edificais uma casa de cedro? Eu pedi alguma vez? Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi, vai lá Natã, você que é profeta, você disse que eu estaria com ele, ele podia fazer, agora você volta e dá o meu recado para ele, não dá o teu recado, não vai dar a tua interpretação, mas vai dar a minha interpretação, vai falar o que eu quero que ele saiba. Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, tomei-te da malhada de detrás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo, sobre Israel, e fui contigo por onde quer que andares, eliminei os teus inimigos diante de ti, e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Prepararei lugar para o meu povo, para Israel, e eu plantarei, para que habite no seu lugar, e não mais seja perturbado, e jamais os filhos da perversidade o aflijam como dantes, desde o dia em que mandei, houvesse juízes sobre o meu povo de Israel. Vamos ler com a entonação certa. Desde o dia em que mandei, houvesse juízes sobre o meu povo de Israel. Dar-te-ei, porém, descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que Ele, o Senhor, te fará casa. Quando teus dias se cumprirem e descansares com os teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente. Depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Ele estava falando de quem? De Salomão? Não, do descendente de Davi. Quem é o descendente de Davi? O Senhor Jesus Cristo. Aí ele diz, versículo 13, este descendente de Davi, que é o Senhor Jesus Cristo, esse edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens, e com açoites de filhos de homens. Jesus Cristo, o Deus encarnado como filho do homem, sujeito a todas as coisas que um homem natural se coloca sujeito. Mas a minha misericórdia se não apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Ele estava falando de quem? Não era de Salomão. Cadê o trono de Davi? Cadê o trono de Salomão? Cadê o reino de Davi? Ele está falando sobre o reinado do Senhor Jesus Cristo. E quando o Senhor Jesus Cristo estabelece o seu reino no interior das pessoas, nunca mais é tirado. Nunca.
porque ele estabelece para sempre. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, não pode entrar no reino de Deus. Se alguém é nascido de novo, o reino do Senhor Jesus Cristo é estabelecido para sempre no interior dessa pessoa. Aí alguém pode falar: e aí, ô pregador? Então, uma vez salvo, salvo para sempre? É, uma vez salvo, salvo para sempre, sim. Porque quem salvou foi o Todo-Poderoso. Ninguém é maior do que Ele para tirá-lo do seu trono, que Ele estabelece no interior das pessoas. Segundo todas essas palavras e conforme toda esta visão, assim falou Natã a Davi. Ele botou o rabinho no vão das pernas. Quem é? E voltou lá a falar. Falou para Davi o que Deus queria que Davi soubesse. Se Deus não pediu para que Davi construísse o templo de Jerusalém, por que ele deu tanta ênfase quando ele passava por aquele templo e viu coisas erradas lá dentro? Porque o templo de Jerusalém tem tudo a ver comigo e com você. O templo tinha 3 partes mais importantes: o átrio, o santo lugar e o santíssimo, ou santo dos santos. O átrio, corpo; santo lugar, a alma; e o santíssimo, o espírito. O homem, ele é composto de espírito, alma e corpo. Tem tudo a ver comigo e com você, o templo de Jerusalém. O que o Senhor Jesus Cristo estava fazendo naquele tempo? Ele estava tirando tudo que não era dele dentro daquele templo. Vamos dar uma olhadinha em Hebreus 9:12. Hebreus 9:12. Não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Aí no versículo 25 e 26. Nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como sumo sacerdote, cada ano entra no Santo dos Santos, com sangue alheio. Ora, nesse caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas, para quê? Para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. O que o Senhor Jesus Cristo estava fazendo no templo de Jerusalém? Quando ele disse: a minha casa será. Primeiro, ele estava estabelecendo uma casa limpa. Casa limpa. É exatamente isso que o Senhor faz na minha e na sua vida quando Ele entra. Antes de limpar tudo, é Ele que faz. Mas antes dele estabelecer como habitação, primeiro Ele tira de mim e de você tudo que não é de Deus. Em Mateus 15:13 ele diz: a planta da qual Deus não plantou será arrancada. Qual é essa planta que está dentro de mim, se eu não for uma pessoa regenerada, uma nova criatura? Se eu não for salvo? Qual é a planta que produz frutos dentro de mim? Que a palavra de Deus diz que essa planta vai ser arrancada. Esta planta chama-se pecado, que produz pecados.
para que ele habite no interior dessa pessoa, ele tira o pecado. Lembra João 1:29? Que João Batista, vendo o Senhor Jesus descendo aquele lugar para ir ser batizado no Rio Jordão, João Batista viu no meio de todos um que tinha uma fisionomia, um gesto, um jeito totalmente diferente de todos os outros. João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira, não tira os pecados, tira o pecado do mundo. A primeira coisa que o Senhor faz quando Ele entra na sua vida, na minha vida, Ele vai resolver a questão do meu pecado. E esse pecado é só pela morte do pecador, juntamente com o Salvador, pela cruz. Quando Ele diz, Romanos 6:11, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Esta é a obra que Jesus estava fazendo no templo. Primeira coisa, Ele está tirando tudo que não é de Deus. E Ele começa quando Ele entra na minha vida, antes que Ele estabeleça a sua habitação, me fazer templo da sua habitação, me fazer e fazer você casa da habitação dEle, propriedade exclusiva de Deus. Primeiro Ele tira tudo que não é de Deus, de mim e de você, pela cruz, no corpo do Senhor Jesus Cristo. Por um único sacrifício, Ele realizou uma redenção eterna, mas uma redenção eterna sem remendo, sem costura, uma obra perfeita e uma obra total. Como chama esta obra? De purificação no interior do homem. Chama-se regeneração no espírito. Efésios 2 diz que Ele nos deu vida, mas aí Ele diz, mas nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Nós estávamos separados de Deus. Se Ele não tirar a vida de Adão do meu e do seu interior, nós nunca vamos ser casa de habitação de Deus, e nem templos da sua habitação. O que Ele estava fazendo limpando o templo de Jerusalém, que esse templo de Jerusalém tem tudo a ver comigo. É a obra da regeneração. Por quê? Para dar ao homem um coração puro, estabelecendo condições para que esse homem possa entrar lá. Dar ao homem um coração puro. Esse homem que em Jeremias 17:9 diz, enganoso é o coração mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Eu e você somos portador de uma natureza corrupta, merecedores de que o juiz Sérgio Moro caia sobre nós. A Lava Jato em cada um de nós e nenhum escapa, porque a Bíblia diz que nós somos corruptos por natureza. Jesus está mostrando para mim e para você o que Ele faz na vida de uma pessoa por aquilo que Ele realizou ali no templo de Jerusalém. Dar ao homem um coração puro. O que diz o Salmo 24, 3 e 4? Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos, o que faz externamente? E puro de coração, o que ele é interiormente. Que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Quem vai morar lá, irmãos? Quem tiver um coração trocado, um coração puro. Seu coração é puro?
A sua natureza interior é santa? Se não for, não entra lá no céu. Pode fazer parte do rol de membros escrito num livro da sua denominação, mas não no livro da vida do Cordeiro. O Senhor Jesus Cristo não mora em lugar sujo. Primeira coisa que o Senhor faz na minha e na sua vida quando Ele entra: casa limpa. Casa limpa. Nós não podemos ser como Isaías. Isaías 29. Isaías capítulo 29. Versículo 13. O Senhor disse: visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, que maquinalmente aprendeu. É um povo que reúne como fosse povo de Deus, mas não tem realidade espiritual. Não é a mesma pessoa dentro do culto e lá em casa. Como ele pudesse deixar o culto lá para a reunião, chamado do templo. Nós vivemos em culto, irmãos. Nós começamos e terminamos a reunião. Agora, culto não termina. Culto não termina. Cristianismo é um estilo de vida. Cristianismo não é localizado. Esse local é aquilo que Davi queria. Fazer um templo fixo, estático. É isso que Deus não queria. Queria que continuasse o tabernáculo. Porque no tabernáculo, aonde estava o tabernáculo, haveria manifestação da presença de Deus. Quando Deus faz de mim e de você casa limpa, onde eu e você estivermos, ali é estabelecido o lugar da presença dEle. Versículo 15: ai dos que escondem profundamente o seu propósito do Senhor, e as suas próprias obras fazem às escuras, e dizem: quem nos vê? Quem nos conhece? Eu faço isso lá em Sorocaba, faço em São Paulo, eu moro lá em Salto, mas ninguém vê, não tem presença de gente crente, gente que me conhece. Deixa eu fazer uma colocaçãozinha aqui, irmão. Se você é desta comunidade, você é nova criatura, você nasceu de novo, e você faz parte do corpo de Cristo que reúne neste local. Se você estiver lá no Amazonas e estiver em pecado, você está ferindo todo o corpo que está aqui também. Porque um membro do seu corpo, quando ele está machucado, todo o corpo padece. Não é assim? Quando o dedinho do pé está doendo, está ferindo, todo o corpo sente. Irmãos, nós precisamos saber como nós vivemos. Muitas vezes nós estamos ferindo o corpo de Cristo que reúne nesse lugar, cometendo pecados bem distante daqui, ninguém está vendo, mas está machucando o corpo de Cristo que reúne nesse lugar. Porque você resolveu ser membro desse corpo de Cristo que reúne nesse lugar. Ou qualquer outro lugar, quem sabe você tem outra denominação aí. Que perversidade a vossa, está escrito aqui. Como se o oleiro fosse igual ao barro e a obra dissesse ao seu artífice: ele não me fez. A coisa feita dissesse do seu oleiro: ele nada sabe.
como pudéssemos esconder do Senhor a nossa realidade interior. No Salmo 51, versículo 10, depois do pecado de Davi, adultério e assassinato, Natã chamou a atenção dele. Eu não vou contar toda a história, porque senão a gente prolonga muito. Natã, usado por Deus, chamou a atenção de Davi. E Davi foi levado ao arrependimento. Ele diz em Salmo 51, 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto ou inabalável. Por que, Davi, você está pedindo esse coração puro? Porque eu não tenho. Eu só peço algo que eu não tenho. Eu sei o pecado que eu cometi. Pequei contra Deus. Eu pequei contra Deus. Então, Senhor, só o Senhor pode mudar quem eu sou. Mateus 5,8, ele diz assim, bem-aventurado, felizes os limpos de coração, porque esses verão a Deus. Esses verão a Deus. Você é limpo de coração, irmão? Você é puro de coração, irmão? Você crê que você já morreu para o pecado em Cristo e já foi ressuscitado como nova criatura, com um novo coração? A igreja do Senhor Jesus Cristo não é um clube de pecadores, irmãos. Mas é a noiva do Cordeiro. Esta noiva do Cordeiro, que é a igreja de Cristo, ela é pura, santa e sem defeito. O que diz Efésios 5, 26 e 27? Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Efésios 4, 23 e 24. E vós renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. Você não precisa se manifestar. Quem é templo de Deus aqui? Quem foi feito pela graça de Deus um templo da habitação do Espírito Santo? Não é possível uma pessoa ser mais espiritual nas reuniões do que ele é espiritual em casa, nos seus negócios, nos seus trabalhos, naquilo que faz. Uma certa ocasião eu estava numa igreja e eu falei sobre esse tema, e ali estava o vocalista do louvor e a baterista. A baterista era uma jovem, uma moça, e o vocalista, um moço. Quando nós terminamos esse assunto, os dois chorando, eles me chamaram à parte, eles disseram assim, aquele tempo era presbítero da igreja presbiteriana de Osasco. Falei, presbítero, o senhor pode conversar com a gente aqui, nessa sala? Fomos lá naquela sala, os dois chorando. Eles disseram assim, muitas e muitas vezes, ela toca na bateria do louvor, e eu conduzo a igreja nos louvores, terminando a reunião,
terminando o culto, dizendo, terminando o culto, a gente vai para o motel. Irmãos, nem o ímpio pensa que motel é lugar onde os santos de Deus possam usar. Você já viu um motel chamado Nossa Senhora Aparecida? Você já ouviu o motel Cristo Rei? Não, né? Nem os ímpios colocam esses nomes. Por que que muitos cristãos, muitos jovens, vivem uma vida no pecado, mas acham que participar do culto faz deles mais santos? Nós somos templo da habitação de Deus, casa limpa, casa limpa. Aqui, eu jogo futebol ainda, com 66 anos, lá na quadra onde eu jogo bola, lá na minha casa, onde eu andar, ali está o templo que Deus estabeleceu, que eu fosse, e que você também é, se você é nova criatura. Quem é o templo de Deus? Quem são essas casas limpas? Esses templos da habitação do Espírito Santo? Quem são? Onde estão eles? Em 1 Pedro 2:5, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Onde estão essa turma? Esses templos santos. O que é a palavra santo? Você vai dizer para algum já vivido, vai falar, a palavra santo significa separado. É verdade. Mas também a palavra santo é colocado à parte. Separado. Colocado à parte, para continuar tendo um relacionamento com esse que o separou. Aquele que nós viemos conversando, foi ele que me chamou do mundo para ficar à parte, para continuar o tratamento dele. Onde estão esses templos, irmãos? 1 Coríntios 6, 19 e 20. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário, é templo do Espírito Santo? Tem uma tradução que fala santuário, outra tradução diz templo. Se alguém disser, eu esqueci o guarda-chuva lá no templo, só se você engoliu o guarda-chuva. Porque a palavra de Deus está dizendo, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, ou templo do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço, agora pois glorificai a Deus no vosso corpo. Esse corpo alcançado pela obra da cruz, esse corpo não, agora fala, esse corpo não me pertence. Não pertence mesmo. Pertence àquele que pagou um preço de resgate.
E ele resolveu habitar dentro desses que ele estabeleceu como templos. A minha casa será chamada a minha casa. Você é a casa sua ou casa de Deus? Em 2 Coríntios 5,15 ele diz: mas aqueles que vivem, não vivem para si mesmo, mas vivem para aquele que por ele morreu e que por ele ressuscitou. Você pertence a você? Ah, eu sou da minha esposa. E a esposa? Ah, eu sou do meu marido. Sabe quem é o marido? É Cristo. Sabe quem é a esposa? Você, igreja, templo. Como pode usar esse templo de forma inadequada? Olha só em 1 Coríntios 3, 16, 17. Não sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário ou o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo ou santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Oxe! O que você tem feito com esse templo que você diz que Cristo habita em você? Amados, até quando o Senhor Jesus Cristo estava aqui nesse mundo, ele dizia: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Quando ele chegou lá na cruz, ele diz assim: tetelestai. O que ele disse? Tudo está consumado. A obra acabada. Aí você vai em Filipenses 1,6, a Bíblia está dizendo assim: aquele que iniciou em vós a boa obra, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Está trabalhando em mim e em você? Nos templos está. Quem está trabalhando? O Espírito Santo. Imprimindo em mim e você, que fomos tornados templo da habitação do Espírito Santo, imprimindo a vida de Cristo. Imprimir o caráter de Cristo. Cristo é o caráter do Deus Pai. Agora o Espírito Santo pega Cristo e imprime o caráter de Cristo em mim e você. Que templo lindo é esse? Que templo. Primeiro, casa limpa. Segundo, a minha casa será chamada agora casa de oração. Agora sim. Depois de casa limpa, agora é casa de oração. E o que é oração? Oração é você deixar a semana inteira para... Que dia é a reunião de oração aqui, pastor? Terça? Você deixa segunda, depois quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, na outra terça para a reunião de oração. O verdadeiro cristão, ele vive em oração. Ele não espera a reunião da oração da igreja. A reunião da oração da igreja é preciosíssimo, porque a igreja é reunida. Mas o verdadeiro templo do Espírito Santo, que a Bíblia diz que eu e você somos, se nós formos nova criatura, orai sem cessar. Nós somos santuário onde andarmos e também vivemos em oração toda hora, todo tempo, todo lugar. Tendo necessidade, não tendo necessidades mais, todos nós temos necessidade, mas é conversando, relacionando, falando, intimidade, contemplação, falando. Às vezes nós encontramos com alguns irmãos, tem 30 anos de chamada conversão, você fala para ele orar, ele faz a mesma oração de 30 anos. Você já viu seu filho conversar com você quando ele tinha 5 anos? Quando ele teve 10 anos? E depois com 18 anos, ele está com a mesma conversa de 5 anos? Quando eu tinha 5? Não. Não, mudou. Tem outro tipo de conversa, outros assuntos. Eu tenho mais intimidade agora.
Que templos de habitação é essa? Eu vi o final da oração. Eu tenho maior apreço pelos pastores já de uma certa idade em diante. Ismaelzinho percebeu muito bem isso. Eu sempre gostei de sentar do lado dos meus avós para ouvi-los. Desde criança, o Senhor fez isso comigo. Pastor Ismael Leandro é um desses pastores. Você viu ao final da oração dele? Jesus, minha esperança. Foi assim que ele falou na última palavra. Jesus é a nossa esperança, Jesus é a nossa alegria, Jesus é o nosso perdão, Jesus é o nosso Salvador, Jesus é a nossa vida, Jesus é a motivação do nosso viver, Jesus é o Deus que resolveu graciosamente habitar em mim e em você, mesmo sabendo quem eu sou e quem você é. Primeiro que ele faz é casa limpa. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, também Deus não habita em casa suja. Por isso que ele tem a cruz. Ele tem o sangue para purificar-nos de todos os nossos pecados e tem a cruz para nos matar para o pecado. E depois ele ainda vem viver em nós a vida santa dele. Não é um negócio muito grande para você, irmão? Para mim é. Eu não consigo compreender. Eu quero que ele me dê sempre fé para que eu possa, pela fé que ele me dá, crer. Como pode esse Deus Santo resolver habitar em mim? E me fazer casa da habitação dele? E dizer que eu sou casa dele? Tem um hino que a gente fala assim: vem, visita a tua igreja. Eu prefiro mais, Senhor, habite na tua igreja. Esse negócio de visitar dá uma passada só. Eu não gosto muito, é visita. Ele vai, tem sentido lindo, é lindo esse cântico, esse hino. É como o Salmo 22. O que é Salmo 22? Alegrei-me quando me disseram. Essa é a ideia do Velho Testamento. Vamos à casa do Senhor. Ah lá, estática, parada. Aquela visão é o que eles tinham. Sabe o que veio na minha mente? Se você não quiser, fica com você. Na minha mente veio assim, ó: alegrei-me quando me disseram, eu sou casa de Deus. Eu fui feito casa de Deus. Eu não vou lá para ser alguma coisa. Ele me fez ser para ser alguma coisa para Ele. Para Ele. Foi Ele que resolveu fazer. Em Cristo, na cruz, na morte e ressurreição. Amados, casa limpa. Vamos lá? Depois, casa de oração. E agora? Volta lá em Mateus 21. Mateus capítulo 21, versículo 12, começa. Mas nós vamos lá. Versículo 14. Vieram a ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Que casa é essa? Quando ele derrubou as mesas dos cambistas, tirando tudo a negociata, ser negócio, salvação pelas obras. Se eu fizer para Deus, eu vou receber. Se eu ofertar bastante, eu vou receber mais bênção. Essa negociata, ele acabou com tudo isso. Ele diz, o meu caminho é pela graça. E só alcanço o desgraçado.
A minha graça só aplica a desgraçado, porque o Salvador veio para salvar pecador, porque o médico é para doente. Terceiro, casa do poder. Cegos, coxos, Cláudio. Tem algum Cláudio aqui? Cláudio? Você sabe o que significa Cláudio? Manco. Claudicante. Pessoas que andam mancando. Eu fui presbítero de uma igreja, uma irmãzinha toda domingo de manhã, chegava na escola bíblica, eu falo, minha irmã, como é que vai? E irmão, quase morri essa semana. Mas eu tive uma dor de cabeça que por pouco não veio a funerária lá para me levar. Chegava outro domingo, e aí, minha irmã? Então, essa semana nem te digo. Mas eu senti mal, eu quase caí. É gente que anda claudicante. Gente que uma época está, estou no fervor do Espírito de Deus. Se Jesus vier agora, eu vou para o céu direto. Mas tem dia que está lá e fala, Jesus não veio agora, porque senão eu não vou. Você quer ver os irmãos subindo para o céu, irmão? Eu não, eu quero estar lá junto com eles. Eu não quero ver, não. Irmãos, gente que não se firma. Um dia está com mau humor ao extremo, outro dia está um doce. Um dia Jesus Cristo é tudo para a pessoa, outro dia, não sei não. Acho que não resolve muito esse evangelho. Agora, cegos e coxos, o mundo é cego. O pastor disse aqui que tem um ponto de pregação aí em Pilar. Nossa, já correu na veia aqui. Opa! Esse negócio é fantástico. O mundo é cego. A palavra de Deus diz em Mateus 22, 29, disse-lhe Jesus, errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Aonde está o poder de Deus? 1 Coríntios 1,18. Certamente que a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. E esse mundo não sabe o que é poder de Deus. Poder de Deus para muita gente é gente caindo nas reuniões. Poder de Deus é sendo expulsar espírito maligno. Poder de Deus é um streamlique para muita gente. O poder de Deus é a cruz. É Deus fazer de uma velha criatura uma nova criatura. Fazer de um filho do diabo filho de Deus. Alguém que está separado de Deus, ele atrai essa pessoa em Cristo e sela com o Espírito Santo. E escreve o nome dele no livro da vida. Ele estava indo para o inferno, agora está indo para o céu. Por uma resolução, uma decisão amorosa, graciosa de um Deus Todo-Poderoso que veio até ele para buscá-lo. Isto que é glorioso. Mas o mundo não sabe. O que nós estamos fazendo como igreja? Se o mundo não tem visto essa luz de Cristo no nosso viver, nós esquecemos que nós somos templos da habitação do Espírito de Deus. Nós podemos dizer, aqui em Saltos, está vendo aquela rua tal, não sei o nome, vamos dizer que é uma rua A, essa rua que passa aqui. Na rua A, aquele prédio bonito, é lá que a gente reúne. A pessoa está querendo ver o prédio bonito da presença de Cristo na minha e na sua vida, no nosso dia a dia, irmãos. É isso que o mundo está precisando, porque o mundo é cego, é coxo, anda mancando, arrastando as pernas, sem Cristo, sem direção.
O que diz 2 Coríntios 4, 3 e 4? Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou. Deus desse século, Deus com letra minúscula, é Satanás. O Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Sabe o que o mundo está procurando? Cristo na minha e na sua vida. Irmãos, hoje nós temos muito, vamos convidar para a igreja, que a pessoa venha. Sabe o que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou? Ide. Nós estamos falando, vinde. Eu tenho convidado tanto para ir para a igreja, aquele vizinho, mas ele tem visto Cristo em mim e em você? Esse vizinho aí sempre convida eu para ir lá para a igreja, mas eu queria ver esse Jesus que ele diz que serve, me servindo aqui que eu sou vizinho dele. É isso que o mundo está procurando, irmão, porque o mundo é cego. E o Deus desse século está continuando cegando. Vamos caminhar um pouco aqui. O tempo passa. Já estão cansados? Primeiro, vamos repetir? Casa limpa. Segundo. Terceiro. Vamos voltar lá em Mateus. O poder das manifestações daquilo que Cristo é. O que aconteceu lá depois? Versículo 15. Mas vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando. Você tem a versão igual a minha? Vamos ler alto. O que os meninos, como os meninos clamavam? Hosana ao filho de Davi. E o que aconteceu? Indignaram-se, perguntaram para quem? Para o Senhor Jesus. Ouves o que estes estão dizendo? Respondeu-lhe Jesus. Sim, estou ouvindo e muito bem. Estou ouvindo, sim. Nunca lestes? Da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste perfeito louvor? Primeiro, casa limpa, casa de oração, casa do poder, casa do louvor. O louvor é uma reação da ação e do trabalho de Deus no nosso interior. Aí eu quero participar da igreja porque eu tenho uma voz afinada. É casa limpa? É casa de oração? É casa do poder de Deus? Do testemunho daquilo que Cristo é? O último é casa do louvor. Eu estava numa igreja em Pinheiro, em São Paulo, e falei sobre esse assunto. Quando eu chamei no final daquela reunião, o coral inteiro da igreja estava chorando na frente. Nós achamos que servir a Deus é quanto nós trabalhamos para Deus. Não, irmão. Servir a Deus é quanto nós temos sido trabalhado por Deus no nosso dia a dia com Ele, diante das circunstâncias da vida. Você é crente? Eu canto no coral há 30 anos. Foi essa a resposta certa para a pergunta que foi feita? Não. Não. Quem diz que o relacionamento com Deus está baseado em obras?
Quem diz que a salvação do homem está baseada em obras? A salvação é pela graça. E a santificação é pela graça. A regeneração é pela graça. A santificação também é pela graça. O louvor vai ser o resultado do meu relacionamento com esse que me purificou. E o sangue de Jesus continua, porque o sangue é eterno, continua nos purificando dos pecados. Depois, uma casa que tem intimidade com o Senhor, tem prazer de falar com Ele, tem tempo em oração. E oração não é petição, não, irmãos. Oração não é ficar como aquele mendigo que fica na porta da igreja com o chapéu na mão, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. Abençoe, 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 abençoe. Quantas vezes, pastor Ismael, acho que deve ter muita experiência, pede para algum, até líder da igreja, vamos fazer uma oração de louvor. A pessoa, Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Deus de Abraão, de Isaac, abençoa o conselho da igreja, abençoa minha mãe, meu pai, as crianças, os cachorros em casa, abençoe, 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 abençoe. Em nome de Jesus, te louvamos. Amém. Isso é oração de mendigo, que não sabe que é mendigo. Quando a gente souber que é mendigo, nós vamos ser alimentado pelo pão que desce do céu. Como nós estamos distante da realidade de um templo de Deus. Nós somos especialistas em pedir, 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 pedir. Mas não conseguimos ficar diante dele e falar dele para ele, somente dele. Louvor, adoração, contemplação por aquilo que tu és. Nós estávamos conversando aqui, a maioria dos cânticos que temos por aí hoje, eu não sei aqui, então não vai ficar achando que eu estou falando daqui, porque eu não participo aqui. A maioria dos cânticos hoje é tudo para o homem. Mim, eu, para mim, eu vou ter. Eu, cristianismo é Cristo o centro, não é humanismo, não é o homem, não é para o homem, é Romanos 11:36, dele, por meio dele e para ele. Olha o louvor no final aqui, ó. Para ele, todas as coisas, glória eternamente, amém. Não gostaram do louvor das crianças. O Senhor diz, você não sabe o que está escrito? Que da boca de crianças, meninos recém-nascidos, os que nasceram de novo, esses que nasceram de novo, foram feitos novas criaturas, foram feitos casa limpa, uma casa de oração, a casa do poder. Agora esses que têm condições, por Jesus Cristo, de adorar ao Pai, em espírito, em verdade, João 4:24, o Pai busca adoradores que o adorem, em espírito, em verdade, verdadeiros adoradores que adoram, estando dentro do carro, fora do carro, no ônibus, andando, levantando de madrugada, dormindo tarde, são pessoas que aprenderam a louvar nas circunstâncias adversas da vida, quer seja saúde, quer seja doença, quer tenha dinheiro, quem não tenha dinheiro, tenha emprego, não tenha emprego, ser rejeitado, marginalizado, esquecido. Eles têm um louvor no seu interior, porque esse louvor nasce de uma vida limpa, de uma vida de oração e de uma vida de poder, diante desta grandeza desse Deus que habita no seu interior. É resultado. A gente tem invertido tudo, você toca bem, não sabe nem se é nova criatura, pega a guitarra e vai tocar. Tudo errado. Vamos cantar no coral, tá? Vida santa,
vida de oração, casa limpa, é nova criatura. Alguns só fazem a checagem. Você é membro da igreja? Não tem membro da igreja que é joio, não? Claro que tem. Pensa que todo mundo é trigo. Eu não sei se eu falei aqui a última vez, eu vou falar para a gente concluir aqui. Lá em Levíticos 10, versículo 1 e 2. Nadab e Abiú. Eles estavam prestando serviço a Deus. Serviço sagrado. No templo. A Bíblia diz que Nadab e Abiú, eles foram para o altar de ouro. E colocaram fogo no altar de ouro. O altar de ouro falava da fala. Segundo o altar de ouro do Velho Testamento, o falar de Deus através daquele altar de ouro dizia sobre a glória de Deus. E acendia um incenso que subia até as narinas do nosso Deus. A adoração, louvor e adoração. E eles foram rejeitados. Por que eles foram rejeitados na Nadab e Abiú? Porque tinha 2 altares. O altar de bronze, pia de bronze, onde realizava o sacrifício. Primeiro sacrifício. Ele tinha que oferecer sacrifício, fogo do sacrifício. Ele pegaria aquele fogo do sacrifício e alimentaria o fogo do altar de ouro. Oração, louvor, adoração, incenso suave ao Senhor. O que eles fizeram? Eles não passaram pelo sacrifício. Eles foram direto no louvor, oração e adoração. Eles foram fulminados. Você acha que Deus aceita o nosso louvor sem um relacionamento com Ele? O Senhor está aceitando o louvor que se faz aqui ou sentado aí? Por uma vida não regenerada, não transformada, uma vida que está em pecado? Esse Deus santo aceita a sujeira? Qual o padrão seu cristão de marido? Servir ao Senhor na vida da esposa. Qual o seu padrão de esposa? Servir ao Senhor Jesus Cristo na vida do seu marido. Qual o padrão de você como pai? Servir ao Senhor Jesus Cristo na vida dos meus filhos. Qual o seu trabalho na igreja? Eu quero servir o Senhor da igreja. Servir o Senhor na vida dos irmãos que reúnem na igreja. Se precisar pegar um rodinho com um pano e lavar os banheiros para os irmãos, eu como pastor, presbítero, diácono, pregador, eu vou lá lavar os banheiros lá, porque alguém entrou e ficou muito mal cheiroso, e eu quero que o próximo que chegar lá possa arrumar um banheiro limpinho. Mas eu, na minha posição, aí que está o seu fracasso. Você não está servindo ao Senhor Jesus Cristo, está servindo você mesmo. Por isso que falta verdadeira adoração, verdadeiro louvor. Casa limpa, lava pé dos outros. Casa limpa, serve, ao invés de ser servido. Você quer ser grande? Sirva. Assim que o Senhor nos ensinou. Estou terminando, irmão. Vamos guardar na nossa mente? Casa limpa.
Amém? Você é essa casa? Você quer ser tornado esta casa? Você quer mesmo, sério, ser tornado essa casa? Então vem aqui, levante do seu lugar e vem aqui.